nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. Caros filhos, no dia de hoje estamos em meio a este recolhimento e o que a liturgia da palavra começa a nos dizer é aquilo que nós temos necessidade: o conhecer mais a Deus, o conhecer aquele que nos move. São Tomás, quando fala sobre o Espírito Santo, ele apresenta que ele na alma é como a alma para o corpo, aquele que dá vida. Quando estamos longe, fechados a Deus, não temos. Vemos em meio à primeira leitura aquilo que estes homens em Éfeso tinham, ainda estavam afastados. Receberam meramente um ato de preparação, mas não tinham verdadeiramente começado a vida, recebido o Espírito Santo no batismo, o ato da crisma, ter sido recebidos verdadeiramente em Deus e se deixado mover por Ele. Estavam ainda afastados. E aquilo que, por vezes, acaba acontecendo também conosco, não por não termos sido batizados ou crismados, mas porque ficamos fechados. E assim, acabamos por vezes dizendo o mesmo que estes, ao qual aqueles que vêm após São Tomás, de modo particular, Padre Antônio Rui Maria, a qual escreve um livro sobre o Espírito Santo, o qual coloca o grande desconhecido. Às vezes nós não conhecemos. E por isso cabe também aprender a aprofundar. Não só em meio a este período pós-ascensão do Senhor, em meio à novena de Pentecostes. Não somente por atos externos, algo que por vezes colocamos meramente como uma ação, às vezes muito superficial, mas o ato interno ao qual o Senhor nos faz, o mover de Deus para estarmos em união verdadeira e correspondente com Ele. A Santa Missa começa com este ponto de Atos dos Apóstolos, no qual coloca-nos: recebeis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas. Essa é a principal ação do Espírito Santo em nós: sermos unidos a Deus para testemunhar, para corresponder à vontade de Deus. Não à toa, a oração colocada em nós pede isso a Deus: que venha sobre nós a vossa força do Espírito Santo, para que, com firmeza de coração, possamos acolher a vontade e testemunhá-la por uma vida santa. Acolher verdadeiramente a vontade de Deus, a qual por vezes deixamos passar. Nosso grande erro, e talvez o motivo de por vezes não conhecermos a Deus, é estarmos muito presos à nossa vontade. Vemos o como foi, de algum modo, fácil a São Paulo para estes de Éfeso. Tinham recebido um batismo de conversão e buscaram se converter, se deixaram ser dóceis. Nós, por vezes, já recebemos, mas às vezes tão presos a nós mesmos e à nossa vontade, não o conhecemos porque não deixamos, não queremos. É necessário que saibamos fazer esta mudança e aprender a ser testemunhas, aprender a ser correspondentes a Deus. E como o fazemos? Primeiro, sabendo ser abertos. Às vezes a nossa dureza de coração é porque nós não nos conhecemos. Nós fazemos muitas coisas para fora, para o outro. Exigimos do outro e esquecemos que, em primeiro lugar,
a que não estamos para o outro? Quando começaremos a fazer as coisas para Deus? Às vezes na igreja, por que você não vai? Não, porque fulano disse isso, porque Beltrano disse aquilo, porque eu não fui recebido assim, porque eu fiz as coisas e não me valorizaram. Tá, quem não te valorizou? Quem fez isso? Quem fez aquilo? Um homem. E se fazermos meramente as coisas para os homens, nunca as faremos bem. Qual é a finalidade daquilo que fazemos? Seja na igreja, seja em casa, seja no trabalho. É para o outro? É porque meu pai me pede, então estou fazendo para o meu pai. É porque minha mãe me pede, eu estou fazendo para minha mãe. É porque minha esposa me pede, eu estou fazendo para minha esposa. É porque o chefe me pede, eu estou fazendo para o chefe. Porque o cliente pediu, então eu estou fazendo um serviço para ele. Nunca faremos bem dessa forma. Porque nos prendemos a nós mesmos e as coisas que passam. Quando fazemos as coisas para Deus, é um modo diferente. Porque não me importa, o outro não gostou, mas se Deus gostar, tá ótimo. Porque a finalidade é para Ele, não é para o outro. Passa pelo outro, sim, mas tem que ser mais para Deus. Eu fiz o meu melhor, o melhor que eu poderia, ou ficou aqui? Essa é a ação do Espírito Santo em nós, o ato de saber fazer tudo correspondente para Deus. Se fazemos as coisas para Deus, temos um a mais, porque os outros sempre vão colocar alguma falha. Eu não faria dessa forma, eu não faria isso, eu não colocaria aquilo. Sempre vai ficar para o outro que não se abre, por vezes, a alguma crítica. Porque eu não gosto de vermelho, então se você usar vermelho eu não gosto. Tá bom, paciência. Mas não tem que ser o outro que tem que gostar. Devemos aprender a fazer diferente. O modo como eu ajo para com Deus. E a primeira forma de saber me unir a Deus é rezando e transformando o que eu faço em um ato de oração. Assim Deus fará do meu ato um ato verdadeiro e correspondente de união e testemunho. Vejamos os primeiros cristãos. Os pagãos não gostavam do modo como faziam. Reclamavam, perseguiam. Diante do próprio culto, iam contra. Mas não era para eles, era para Deus. E o ato de se entregar inteiramente a Deus e se deixar perseguir e corresponder à vontade de Deus em tudo, até mesmo na defesa da fé, elevava o louvor ao Senhor. É esse o ato que devemos colocar e aprender a testemunhar. Quando eu coloco esse ato de converter o meu ato em um ato verdadeiro de correspondência a Deus, então, o modo como eu atendo o outro, a atenção que eu tenho ao outro, ainda que o outro, às vezes, não compre, não queira, ou dispense o trabalho, converterá aquilo ali em algo maior, porque eu não fiz só pelo outro. Eu não fiquei preso àquilo que o outro colocou. Eu fiz o melhor, eu dei a máxima atenção ao qual eu podia, eu tratei com o maior ato de amor, eu tive a maior paciência, o meu modo de agir, o modo como eu fiz aquele trabalho na escola, no trabalho, o modo como eu servi aquilo que era pequeno. São atos que levam ao testemunho. São José Maria, certa vez, exigia de uma de suas filhas, pedia mais. E ele depois volta e fala, acho que eu peguei pesado. Quando volta, ela está fazendo aquilo com melhor, porque soube entender aquilo que ele dizia. Nas pequenas coisas, nos detalhes. Nos detalhes é que eu expresso o meu amor.
no melhor feito, no máximo, é que eu expresso meu amor, não pelo outro, mas por Deus. Saber corresponder diante das minhas ações a este testemunho a Deus e assim verdadeiramente colocar aquilo que o Senhor me pede, esse ato de conhecimento, porque eu devo conhecer mais, e se eu busco fazer melhor para Deus, transformo o meu ato, a minha ação, um ato de oração, eu vou querer conhecer ainda mais ao Senhor, para saber aquilo que Ele me pede naquele momento, como eu devo agir naquele momento. E eu aprenderei melhor o que é paciência, o que é o temor, o que é a vida em Deus, o se deixar se mover por Deus, para testemunhar verdadeiramente a Ele. É isso que nós somos chamados, a ser autênticas testemunhas dEle, para corresponder àquilo que Ele me pede, quando Ele me pede e quando Ele me pede. Vejamos todos os santos, o modo como souberam testemunhar, na pequena correspondência de cada dia, e às vezes sem coisas grandiosas. Vemos o ato mais sublime, o como o Senhor exaltou aquela que talvez não fez nada de extraordinário, de grandioso, mas que diante daquele povo, pelo modo como soube expressar e fazer, expressou o máximo amor. A Virgem Maria, se formos ver em sua vida, não fez algo grandioso, mas colocou tanto amor em tudo que fez, que soube testemunhar melhor que todos o modo como servia a Deus, o modo como correspondia a Deus. Ela, a grandiosa testemunha, que é assunto aos céus e ao seu lado está. Ela, a rainha de toda a criação, como apresenta São José Maria no livro do Rosário, quando medita a coroação da Virgem Santíssima, mostra exatamente este louvor daquela que soube corresponder em tudo, da melhor forma, que nós aprendemos também assim fazer, corresponder em tudo a Deus, testemunhar em tudo a Deus, não com grandes feitos, mas tendo amor nos pequenos detalhes, para testemunharmos aquilo que o Senhor quer de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.